Velho Testamento, você consegue visualizar o que é que Jesus fez por mim e por você. Por quê? Porque existia toda uma liturgia para entrar na presença de Deus. E o nosso irmão Tiago, presbítero Tiago, ele louvou um hino no começo, dizendo que no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Aleluia! E era dessa forma, aleluia, que o sumo sacerdote adorava a Deus. Primeiro ele entrava no santuário, enchia aquele local, aleluia, de fumaça, e quando ele não enxergasse mais nem um palmo diante do seu nariz, então era esse o momento dele entrar no santuário e adorar a Deus. Então nós percebemos que existia toda uma liturgia cultural para entrar na presença de Deus. Porém, irmão, existem pessoas, você vai descobrir isso lendo, aleluia, quando fizeram o templo de Salomão, quando começaram com aquelas leis de Moisés, começar a colocar parâmetros para adorar a Deus. Ou seja, o homem judeu entrava até um determinado local, a mulher judia um pouquinho mais para trás. O homem que não era judeu e fosse prosélito, ele nem no templo entrava, ele ficava no pátio externo. Então você tem uma noção, para adorar a Deus não era simplesmente como hoje. Para adorar a Deus dava trabalho. Por quê? Porque o homem criou tanta regra que impedia de nós termos livre acesso a Deus. É por isso que o Tiago canta aquele louvor dizendo: adorarei, pois o véu foi rasgado e agora eu posso entrar. E o que é que nós percebemos com isso? A primeira razão, Deus enviou Jesus, o seu Filho, para que ele morresse na cruz e nos desse a salvação e a vitória. A segunda verdade e a segunda certeza que nós temos que ter no nosso coração é essa: é que Jesus está no nosso meio. Há 10 anos atrás, se você dissesse Jesus está no nosso meio, a recepção era mais calorosa. Se você dissesse não, Jesus está no nosso meio, já tinha língua estranha, o povo já saía aleluia, dando glórias a Deus. Por quê? Porque sabia que o ilustre estava no nosso meio. Por que, pastor, nós temos essa certeza? Porque Jesus disse: quando vocês se reunirem para falar de mim, se tiver 2 eu estou lá. Aleluia! Foi ele que disse: Rafa, eu faço questão de estar lá. Vocês estão falando. Está entendendo? Você fala de Deus na presença de Deus. Então, irmão, certo que Jesus está aqui, nós vamos adorá-lo ele nessa noite. E se ele está no lugar certo, você também está no lugar certo. Nós vamos aprender hoje, rapidamente, em poucos minutos, a diferença em estar no lugar certo e fazer a coisa certa, ou estar no lugar errado e não fazer a coisa certa. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. Amém? Você pode se assentar dando glórias a Deus. Meus irmãos, nós lemos o texto que a igreja de Cristo conhece de cor e salteado. Por quê? Porque esse versículo que nós lemos, ele retrata um pouco do cristianismo revelado na pessoa de Jesus e implícito nas nossas igrejas. Por quê? Porque quando você olha e vê alguém falando língua estranha, quando você olha e percebe alguém, sabe, com aquela cara meia feia adorando a Deus, quando você olha e percebe que tem alguém num gesto diferente, mas está envolvido no ambiente de adoração, você percebe que isso é o cumprimento de Atos capítulo de número 2, uma revelação de Joel capítulo 2 versículo 28,
O que é que nós percebemos com isso? É que Jesus, quando ele foi levado aos céus, por um período de 40 dias, quando ele ressuscitou, ele andou por essas terras e ele ia ensinando um pouco mais e preparando os seus discípulos, dizendo: olha, eu serei levado aos céus. Porém, irmão, a Bíblia diz que quando ele estava subindo, ele deu uma ordenança dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Deus, na pessoa de Jesus, ele deu uma ordenança, dizendo: fiquem em Jerusalém. Agora observe que da partida de Jesus até o Atos capítulo 2, o Pentecostes, é um período de 10 dias. Porque era a festa da colheita. A colheita era celebrada no 50º dia, ou seja, a festa do Pentecostes. 40 dias Jesus ressuscitou e passou com eles. No 40º dia Jesus foi levado ao céu e disse: olha, fique aqui porque vai descer poder aqui. Aleluia. Então, irmão, Jesus foi levado aos céus. 10 dias se passaram. Porém, a Bíblia diz que alguns ficaram aguardando mais um pouco daqueles homens que ali estavam, desistiram de aguardar a promessa de 10 dias, porque diziam: olha, ele prometeu que se nós ficássemos em Jerusalém, algo extraordinário ia acontecer. Porém, 9 dias são passados e nada, e uma boa parte foi-se embora. Observe que quando o texto está dizendo cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Agora, irmão, preste atenção. É que Jesus, ele tem uma ordenança na minha e na sua vida. E que ordenança é essa? A ordem de Deus, aleluia, para a minha vida e para a sua vida. É como Jesus falou ali no Pentecostes: ei, fique aí nesse lugar que eu lhe coloquei, não saia daí da onde eu lhe coloquei. Por quê, Senhor? Porque quando eu for lhe abençoar, eu vou visitar você aonde eu lhe abençoei. Aleluia! Jacó, irmão, aleluia, quando ele está fugindo de seu irmão, a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que ele passa o val de Jaboque, e lá no val de Jaboque ele passa toda a sua família. Porém, ele percebe que existia um mistério de Deus ali. Que mistério era esse? Ele percebe que um anjo vai passar por ali. Então a Bíblia diz que ele percebe o homem, ele agarra aquele homem e começa a pelejar com ele de dia e de noite. Ele pelejando. O anjo, percebendo que Jacó estava determinado em receber a bênção, ele disse: qual o seu nome? Jacó não mentiu, ele disse: o meu nome é Jacó. Que todos nós sabemos que na linguagem e na etnia romana, hebraica, quer dizer que ele era um enganador, um furtador, um ladrão, um trapaceiro. Porém, quando ele diz: meu nome é Jacó, o anjo olha para ele: você não se chama mais Jacó, porque você lutou com Deus e prevaleceu. A partir de agora o seu nome é Israel. Trocou-se o nome dele. Ele recebeu uma bênção, uma promessa, e ele continua andando, irmão. A Bíblia então vai nos dizer, aleluia, que em um determinado momento ele para num outro lugar e ele começa a falar com Deus. Ele pega uma pedra, coloca ali e vai dormindo. E ao passo que ele está dormindo, ele tem uma visão, um sonho. E quando ele levanta nessa visão, desse sonho, que ele via escada que subia até o céu, anjo descia e anjo subia. Quando ele acorda, ele edifica um altar e diz assim: quão terrível é esse lugar. Deus está nesse lugar, a presença de Deus está aqui. Ele disse: esse lugar não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Porém, irmão, a Bíblia vai dizer que muito tempo é passado, houve uma contenda, Jacó precisava falar com Deus aonde ele voltou, lá em Betel, aonde ele tinha edificado o altar para falar com Deus, porque ele sabia o ponto de encontro entre ele e Deus, Deus e ele. Observe, quando alguém quer comprar um remédio, hoje em dia não dá nem para usar isso mais, né? Porque até no posto de Piranga tem remédio. Mas quando alguém quer comprar um remédio, corre na farmácia. Quer comprar 1 quilo de bife, corre no açougue. Deus, Ele deu uma ordem, uma ordenança. E eu cantei aqui no Ninguém Quer Vitória.
Deus se comunica com os santos. Aleluia! Nós estamos dizendo que Deus falou: fique aí em Jerusalém, porque eu vou passar lá. Aleluia! Pensa, irmão, que coisa linda. Existe uma diferença muito grande entre estar no lugar certo e fazer a coisa errada. Por quê? Porque você pode estar perfeitamente no lugar que Deus lhe colocou e estar fazendo a coisa errada. Existem pessoas que estão no lugar errado tentando fazer a coisa certa. Pastor, dá para ver na Bíblia? Dá para ver na Bíblia. Observe, irmão, a Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva no Éden. Porém, lá no Éden, Deus tinha dado uma ordenança: não façam isso e não façam aquilo. Eles não entenderam, descumpriram o mandamento, foram expulsos do Éden. O que eles encontraram fora do Éden? Homicídio. O que eles encontraram fora do Éden? Aleluia! A enfermidade. O que eles encontraram fora do Éden? Eles encontraram com ladrões e salteadores, no lugar errado, na hora errada. Nós percebemos que onde Deus nos colocou é o lugar que Deus nos vocacionou para estar. Por quê? Porque quando estamos nos lugares que Ele nos colocou, pode até passar um rentinho, pode até passar uma prova, mas no momento certo Ele vem e nos abençoa, porque Ele é Deus. Glória a Deus! Aleluia! Fiquem lá, porque eu vou lá e vou abençoar todo mundo. Aí, irmão, tem pessoa que entende errado. Se Deus, se Jesus, Ele lhe deu uma ordenança para ficar no lugar, fique no lugar. Pastor, mas está demorando, não tem problema. Talvez para você tem 10 anos, talvez para você tem 11 anos. Lembra de João capítulo 5, o paralítico de Betesda? Jesus sabia onde encontrar ele, porque ele estava naquela situação há 38 anos, no mesmo poço, no mesmo lugar. Jesus disse: eu vou lá e vou abençoar aquele homem hoje, porque eu sei onde ele está. Portanto, irmão, se Deus se colocou, aleluia, aqui nessa noite, entenda: peraí, Senhor, qual o propósito, qual o foco? Senhor, eu sei que o Senhor vai um dia passar por aqui e vai me abençoar, porque o Senhor me colocou aqui. Aleluia! Ele tinha colocado os homens dizendo: olha, fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Por quê? Porque eu tenho uma promessa em Jerusalém. O problema dos nós seres humanos é que nós temos um grave defeito. Que defeito é esse? É achar que o nosso tempo é o tempo de Deus. Não é verdade? Senhor, mas está demorando tanto. Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Por que o Senhor não faz aquilo outro? O tempo de Deus é o tempo de Deus. E entenda você isso. É nós que não entendemos o tempo de Deus, porque Deus entende o nosso. Porque Jesus, como Deus, Ele andou aqui nessa terra. O relógio de Jesus tinha 12 horas que nem o meu seu. Para dormir tinha que esperar da noite. Para amanhecer a mesma coisa. Então Ele conhece a necessidade humana. Você esqueceu que Ele nasceu na casa de Maria e de José? Você esqueceu, meu irmão, aleluia, que o pai dele era carpinteiro? Você acha que ele não sabia que o pai dele dava um orçamento? O pai dele pegava um trabalho e tinha um tempo exato, determinado para entregar aquela obra? Talvez ele dizia: pai, vai entregar quando isso? Ele dizia: meu filho, tem que entregar hoje. Talvez ele perguntava: mas vai dar? Ele disse: tem que dar, porque é promessa, nós prometemos que vamos entregar hoje. E agora observa, irmão, Jesus, Ele conhece o meu tempo e o seu tempo. Ele diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos. De quê? De poder. Poder para quê? Poder para testemunhar. Poder para enfrentar o mundo lá fora. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo lá fora, ele te bombardeia. Sabe de que forma, de que maneira? Aleluia. Ele vem, irmão, ele vem passando como um furacão, dizendo para você: esse negócio de igreja é conversa fiada. Você tem que estudar, você tem que fazer a melhor faculdade. Quando você terminar, você tem que fazer o melhor curso. Você tem que ir para o melhor lugar, você tem que ir, você tem que aquilo. Aí você vai crescendo, aí você vai virando chefe, vai virando gerente. Aí fala: não, a gente tem que determinar, a gente tem que fazer, a gente tem que ser. Aí quando você para ver, você não tem tempo nem para tomar um café no bar da esquina. Pastor, você está dizendo que não tem que ter? Não, contrário. É que você tem que ter tudo isso: uma boa escola, uma boa faculdade,
a que isso te tire do lugar que Deus lhe colocou. Por quê? Porque o que ele vai dizer, eu vou abençoar o Emerson hoje, na onde o Senhor colocou ele. Eu coloquei ele na mulher de Deus, Parque Vereda, e eu vou passar lá no culto de sexta-feira, e eu vou derramar sobre a vida dele. Aleluia! O Senhor abençoa a vida dele. Aleluia, Deus! Aí Jesus veio. Cadê o Emerson? Está lá na balada. É o anjo que traz a bênção, vai voltar com a bênção. Jesus disse: fiquem aí porque eu vou abençoar vocês. Todos estavam no mesmo lugar. Agora, irmão, tem uma diferença. Você está no mesmo lugar e fazendo a coisa errada. Mateus capítulo 25, 10 vírgulas. Todo mundo sabe, está cansado de ouvir. Mas agora observe com mais atenção. Todas estavam no mesmo local, o local onde o noivo ia passar. Todas estavam vestidas a caráter nupcial. Era a regra para entrar para as bodas. Todas tinham lamparina, era uma das regras. Todas tinham azeite, era uma das regras. Todas sabiam que o noivo ia passar ali, era uma das regras. Porém, não basta estar no lugar certo, tem que fazer a coisa certa. Por quê? Porque elas estavam no mesmo local, Emerson, fazendo a coisa de maneira errada. Por quê? A Bíblia diz que todas dormiram, consequentemente todas acordaram, e quando elas acordaram, elas se deram conta: eu tenho azeite e ela não tem. E aqui não tinha azeite, ele disse para quem tinha: ei, me dá o seu azeite. Eu já trouxe aqui no domingo, você viu a diferença, a visão que aquelas prudentes tinham. Se eu não tenho que pedir, eu tenho que comprar. Ela falou: dá o seu azeite. Ela falou: não, vai comprar. Aqui não tinha, podia dizer: me vende. Ela falou: não, me dá. Você está entendendo, irmão? Deus ama pessoas prudentes. Deus ama as pessoas sábias. E Deus ama pessoas humildes, que sabem entender quando tem e quando não tem, quando pode, quando não pode, quando dá e quando não dá. Elas chegaram e disseram: dá o seu azeite. Não, vai faltar para mim, vai comprar. Elas estavam no lugar certo, com a roupa certa, com a lamparina certa, fazendo a coisa errada. Cadê o azeite que tinha que ter de sobra? Não tinham. Jesus disse: fique em Jerusalém, porque vai acontecer algo sobrenatural. 10 dias são passados. Imagina, irmão, o dia da promessa. Eu imagino que talvez aquele dia o apóstolo Pedro acordou cedo, colocou o joelho no chão e começou a orar, clamando, dizendo: Deus, cadê a promessa, Senhor? Cadê, Deus? O Senhor disse, aleluia, que ia mandar fogo, ia mandar poder. Cadê, Senhor? Talvez André acorda, talvez Matias acorda e percebe que Pedrão está orando, e todos são ali, aleluia, envolvidos naquela oração. Começa a orar, Emerson, e todos orando, dizendo: Jesus, cadê a promessa? Talvez André e Felipe também começam a orar. A Bíblia diz que por volta das 9 horas da manhã, o que se ouviu foi um vento. E que vento é esse? A Bíblia diz, segundo a Reis, que Elias queria ter um diálogo com Deus. Ele correu para dentro de uma caverna e ele ouviu a voz de Deus. Mas aí veio um terremoto, ele correu: Deus está no terremoto, porque o meu Deus é Deus de terremoto. E quando ele foi no terremoto, ele percebeu: Deus não estava no terremoto. Porém a Bíblia diz que veio um vendaval. Ele disse: Deus está lá no vendaval, porque meu Deus é Deus de vento. E quando ele chega, Deus não está no vendaval. Aí veio um fogo e ele diz: aí meu Deus, porque meu Deus é Deus de fogo. E Deus não estava no fogo. Ele volta para dentro da caverna e fica triste. E dentro da caverna vem uma brisa mansa e suave, talvez sopre em seu rosto. Ele sente aquela brisa gostosa. Porém a Bíblia diz que ele ficou trancadinho lá dentro, ele não quis sair. Não, a brisa mansa Deus não dá.
E na brisa mansa, a voz do Todo-Poderoso bradou dizendo: Elias, vem. Aleluia! Elias, vem para fora. E talvez, irmão, nesse vento, o pedreiro está ali orando e de repente vem um vento verdente e impetuoso, deu contra aquela casa, e quem estava de joelho se levantou e começou a dar glória a Deus, começou a dar aleluia, começou a fazer Deusinho, começou a falar língua estranha, e o outro que estava na porta não entendeu, mas na mesma hora foi tocado, e Deus começou a batizar com o Espírito Santo dele, dizendo: Ei, eu prometi e eu cumpro a promessa, mas só Aleluia! foi quem estava naquela casa. Aleluia, Deus! Só quem recebeu foi quem estava dentro daquela casa. Verdade, Jesus. Quem estava fora não recebeu. Não genuíno. Recebeu, na verdade, uma oração extensiva que Pedro orou depois. Mas aquele que Deus havia prometido, só, se não me falha a memória, 122 homens que estavam dentro da casa, permanecendo firme na oração. Pastor, mas qual que é a retórica disso? O que o senhor quer dizer? Qual que é a tônica de tudo isso? É que Deus, irmão, aleluia, Ele chamou você, Ele trocou a vestimenta, Ele colocou você dentro da igreja. E às vezes, irmão, às vezes os problemas vêm, as lutas vêm, a vontade de conquistar vem, a vontade de ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, de morar num bairro melhor, ela vem contra a sua vida. E aí você faz como o salmista Asaf, ao ver a prosperidade do ímpio, eu quase desviei, porque eu olhava para ele e percebi que eles são abençoados. É isso, irmão, faz com que pessoas, aleluia, que estão na presença de Deus, saiam da casa debaixo da promessa, saiam debaixo da promessa. O Ney pregou aqui na quarta-feira, ele citou Isaías 14, 27, dizendo: porque o Senhor dos Exércitos determinou, e quem vai invalidar com a determinação de Deus? E ainda diz: e a sua mão está estendida, e ninguém pode fazer a mão de Deus voltar atrás. Você já imaginou, irmão, alguém fazer a mão de Deus voltar atrás? Porém, observe, a mão de Deus está estendida, só que Deus não lhe prende, porque você não é marionete. Existem pessoas que saem debaixo da mão de Deus. Peraí, pastor, a mão de Deus tem um tamanho, eu posso fugir do tamanho dela? Entenda, irmão, isso aqui é espiritual. Deus pode dizer para você: fique aqui porque eu quero lhe abençoar, porque eu quero lhe dar vitória, eu quero te garantir a sua vitória. E existem pessoas que simplesmente não entendem, aleluia, o que Deus está dizendo. E o que faz na primeira desistência, no primeiro problema, diz: eu vou embora. Por quê? Porque não dá para estar mais aqui esperando a bênção de Deus, porque não dá para continuar esperando Deus vir me abençoar. Irmão, aquele homem, aleluia, 38 anos, pastor, mas ele não andava para ele, foi fácil, não. Ele poderia perfeitamente dizer para alguém: você leva a minha cama, vou colocar na onde? Leva no primeiro rio, no primeiro poço que você encontrar, mas me tira desse poço, porque 38 anos e nada eu recebi. 10 dias passou. O batismo veio, pegou todos que estavam dentro da casa. Todos saíam ali cheios da presença de Deus, entendendo que aquilo que aconteceu foi simplesmente estar no lugar certo e fazer a coisa certa. E talvez você está no lugar certo, talvez você está fazendo a coisa certa. Eu venho te dizer nessa noite: não desista de fazer o certo. Pastor, mas está demorando, eu não recebi minha bênção ainda, mas continua fazendo isso. Pastor, e eu não sei se estou fazendo a coisa certa ou errada. Desce lá na casa do oleiro, Jeremias capítulo 18. Desce lá na casa do oleiro. Onde que é, pastor? É na oração, é na oraria. Coloca o joelho no chão e fala: Deus, fala comigo, Senhor. Tira, Senhor, aleluia, essa vontade do mundo do meu coração, a vontade de estar mais fora do que dentro. Arranca essa vontade do meu coração. Por quê? Porque existem pessoas que conseguem estar aqui dentro, mas passar só uma temporada
Irmão, eu já fui em casa de temporada, é a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei nas minhas férias numa casa, eu achei muito linda. Uma piscina, toda a casa em si era linda, abençoada. E eu queria ter uma casa daquela para mim, porém, os meus fundos só deu para pagar 5 dias, não deu nem para comprar a casa. Mas eu fiquei imaginando como deve ser gostoso ter uma casa dessa. Como deve ser bom ter uma casa dessa para si. Sabe, irmão? E às vezes a gente quer estar num lugar assim gostoso, aconchegante. Mas às vezes a gente não pode financeiramente falando. Ou até pode financeiramente, mas você tem compromisso, tem que trabalhar e não consegue estar num lugar como esse. Mas irmão, observe que a presença de Deus, estar com Deus, estar na presença de Deus, é algo que não requer preço de moeda nacional, não requer preço, não requer dinheiro. Jonas diz assim: aí quanto que você vende a presença do Espírito Santo? Pedro olha para ele: para trás de mim, Satanás, porque esse aqui não se vende. Eu fiquei foi 10 dias dentro da casa orando e falando com Deus para receber. Aleluia! Tem pessoas que dizem: ei, virá. Deus dá, irmão. É que nem o batismo do Espírito Santo, pastor. Irmão, nós ministramos o batismo, nós não enchemos pessoa. Nós ministramos o batismo. Deus batiza, encher é o camarada que tem que buscar uma olaria. Tem pessoa que foi batizada e nunca mais recebeu nada. Aí fala: não fui batizado, aquele irmão, a oração dele é fraca. Você foi batizado. A gente ministra o batismo. Nós não enchemos ninguém, porque quem enche é Ele. Você quer ser cheio e desce na olaria. Fica que nem os discípulos: eu estou aqui 10 dias esperando a promessa. Que promessa é essa? Eu não sei. Mas Ele diz que vai enviar um Consolador. E esse Consolador vai fazer o quê? Ele vai me consolar. Ele vai me ensinar. Ele vai me capacitar. Aleluia! Para quê? Para eu continuar, aleluia, seguindo os passos do Mestre. Aleluia! E aí, irmão, talvez você está no lugar certo, está fazendo a coisa certa, mas a sua motivação está acabando. Eu digo para você uma palavra de Deus hoje nessa noite. Irmão, continue fazendo o que você está fazendo. Você que está fazendo a coisa certa. Agora você que está fazendo a coisa errada, procure fazer a coisa certa. Aleluia, Deus. Pastor, como eu sei que vocês estão fazendo a coisa errada? Isso aí é uma resposta que só você e Deus sabe. Glória a Deus. Você tem orado? Você tem sentido desejo pelas coisas de Deus? Você tem se empolgado a estar com Deus? Você tem se pegado pensando nas coisas de Deus? Você tem se pegado, sabe, viajando nas coisas de Deus? Sim ou não? Não. Então cuidado. Eu vou dizer a você, aleluia, que minha irmã Lauriette canta: ora um pouco mais, desce um pouco mais. Para quê, pastor? Para você se ver, aleluia, envolvido com as coisas de Deus. Porque na maneira que você se envolve com as coisas de Deus, olha, irmão, que interessante, na maneira que você se envolve com as coisas de Deus, Deus se envolve nas suas coisas. Aleluia! E se você está envolvido na coisa de Deus, e Deus está envolvido nas suas coisas, aquilo que você não consegue resolver nas suas coisas, às vezes por estar envolvido nas coisas de Deus, Deus vai se envolver na sua coisa e vai resolver o seu problema. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, olha a vontade que esse homem tem, olha a vontade que essa mulher tem, olha a vontade que esse jovem tem, aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo aqui que tem uma dívida, que o camarada está cobrando ele manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Eu estou percebendo que tem um problema aqui no trabalho dele, que ele não sabe o que fazer, para que reclamar, como resolver. Peraí, ele está envolvido
discípulos estavam todos no mesmo local, esperando a promessa. A promessa estava demorando, mas chegou aquele dia que o vento soprou na casa. E observe, irmão, que quando o vento soprou, todos diziam: está todo mundo bêbado, está todo mundo embriagado. Não é não, irmão. Quando você estiver cheio de Deus, o povo vai dizer: Leandro ficou doido, é fanático pela igreja. Leandro é doido. Aleluia, minha rosa é doida. A Leia ficou maluca. Agora é só igreja para cima, igreja para baixo. Ei, se envolve nas coisas de Deus. Por quê? Porque vai ter problema que vai fugir da sua capacidade de resolução, capacidade de resolver. E Deus vai dizer: peraí, não é ela que você chama de fanática? Não é ele que você chama de fanático? Esse problema que ele tem, quem vai resolver sou eu. Por quê? Deus, o Senhor vai resolver o problema dele, porque ele está envolvido com os meus. E quem se envolve com os meus, eu se envolvo com os dele. A Bíblia diz em Zacarias 2,8: quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. E ninguém aqui é bobo nem nada, que quando alguma coisa vem no seu olho, você mete a mão. Opa, aqui não. Você se protege. É natural, é instinto. E Deus falou o quê? Quem tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, e como eu sei se eu estou no lugar certo e fazendo a coisa certa? Tem 3 coisas que você pode fazer: sair daqui e fazer um uso. A primeira coisa é: você sente prazer em estar na presença de Deus? Essa é a primeira resposta. Primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo: você sente prazer em estar na casa de Deus? Você sente prazer em estar com Deus? Você sente prazer em dialogar, em ouvir as palavras de Deus? Você sente prazer em ouvir os milagres que Deus fez e fazia e está fazendo? Aleluia! Se a resposta foi sim, um ponto para você. Tá, pastor, mas e a segunda pergunta? Além de sentir prazer, você se vê fazendo alguma coisa na presença de Deus? Você se vê envolvido com alguma coisa para Deus? Ó, pastor, uma coisa é certa, eu não faço hoje, mas se não tiver alguém para fazer, eu vou lá e faço. A Bíblia diz que Davi, ele orava e dizia: Deus, o zelo pela tua casa vai me destruir. O zelo pela tua coisa está me consumindo. Por quê? Porque eu tenho zelo demais. Davi falando com Deus. E Davi ficava nervoso quando ele percebia que tinha pessoas que não tinham o mesmo zelo que ele tinha. Aquilo matava ele por dentro. Porque ele dizia: eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E tinha pessoa que dizia: olha, eu por ver a prosperidade, eu saí da casa do Senhor. Aquilo irava Davi. De maneira que Davi disse: eu quero construir uma casa para Deus. Davi, irmão, sentiu no coração a vontade de construir uma casa para Deus. Olha que interessante, ele diz: olha, eu moro numa casa abençoada, mas a casa de Deus, a presença de Deus está habitando na tenda. Então eu vou construir alguma coisa para Ele. Essa é a segunda pergunta. Você tem prazer e você se vê fazendo alguma coisa? Pastor, a terceira qual que é? A terceira é você, Deus. A terceira é quando você entrar na sua casa, dobrar o seu joelho, você vai perguntar para Deus: Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero estar no lugar onde o Senhor mandou estar. Aleluia! Aleluia! Eu quero fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Por quê, irmão? Porque tem pessoa que não liga por estar na presença de Deus, não sente vontade de estar na casa de Deus, não sente prazer de estar com Deus, não tem vontade de se entrelaçar, aleluia, nas coisas de Deus. E aí depois vem falar: Deus, se entrelaça nas minhas coisas. E como Deus vai, aleluia, embora Ele é um Deus bom, poderoso, fiel, tremendo, santo, justo, e a sua graça está aí derramada para cada um de nós, Ele já vai lá e resolve o problema de pessoas. Mas uma coisa é certa: o
que nós não podemos fazer é sair do lugar que Deus nos colocou. É estar guardando, aleluia, a promessa se cumprir. É estar esperando em Deus e fazendo a coisa certa. Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que houve um homem na Bíblia que ele ia para o templo todo dia, aproximadamente 90 a 95 anos. Ele ia no templo todo dia, limpava o templo de manhã, de tarde e de noite, e ficava esperando. Vai cumprir uma promessa. Existe uma mulher também chamada Ana, ela também ia no templo, manhã, tarde e noite. O que você vai fazer no templo? Uma promessa vai acontecer. Que promessa é essa? A promessa é que Deus vai enviar o Messias. Aí Jesus nasceu, foi apresentado na onde? No templo que esse senhorzinho estava limpando. Quando ele olhou, ele deu um grito, Anderson. Pegou a criança, o bebê, Jesus no colo, levantou aos céus e disse: Deus, pode me levar em paz agora, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! O privilégio de estar onde Deus te colocou é esse. O privilégio de estar onde Deus te colocou, aleluia, é ver e perceber que Deus, aleluia, Ele cumpre a promessa e Ele vela para cumprir a promessa. O grande problema é que tem pessoas que não sabem onde Deus colocou ela. Não onde Deus me colocou. Não onde Deus colocou. Igreja tem que te trazer prazer. Se te traz desprazer, ore a Deus e pergunte para Deus o que está acontecendo. Porque aqui você tem que entrar triste e sair alegre. Aleluia! Aqui você tem que entrar com problema e sair com a solução do problema. Aqui você tem que entrar, aleluia, preocupado com aquela dívida e sair daqui, sabe como? Preocupado com a dívida. Peraí, pastor, que conversa é essa? Mas certo de uma coisa. Certo de quê, irmão? Certo que Deus, Ele falou contigo. Aleluia, e você sabe, glória a Jesus, que é o tempo certo. Ele vai levantar alguém. Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai entrar na sua casa. Ele vai entrar nos seus negócios e vai dizer: valeu a pena esperar no lugar que eu lhe coloquei. Aleluia! Agora, o grande problema, como dizia o meu pastor, se coloque de pé. É que quando Deus Ele manda a bênção, a gente sempre vive falando que Deus sabe o endereço, né? A gente sempre vive falando isso, não é assim? O problema é que tem pessoas que correm da bênção. Tem um vídeo, uma foto bem interessante no Facebook, que mostra um homem cavando para chegar no tesouro. E se ele desse a última picaretada, ele chegava no tesouro. Só que ele desistiu e está voltando para trás. E tem um que está vindo lá no começo. Falta acho que mais umas 200 picaretadas para ele chegar no ouro. Mas ele não para, ele vai determinado. E aquele que já ia chegar, faltava só uma, ele desistiu. Existem pessoas que estão como essa fotinha, sabe? Aí quando a pessoa volta, Senhor, agora eu me arrependi e voltei. Deus fala: vai lá no final da fila. Vai lá no final da fila. Porque eu quero te ensinar que eu abençoo no meu tempo, não é no seu. Você sabe por quê, irmão? Que Deus abençoa no tempo dele? Porque Deus Ele trabalha o ser humano. Deus Ele trabalha a sua vida, crente. Deus Ele te projeta, Ele te prepara. Deus Ele prepara os discípulos 10 dias, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, para quê? Para uma obra. Mas como eu queria tanto aquele carro, Deus está preparando você psicologicamente para receber. Pastor, mas eu queria estar formando na faculdade. Deus está te preparando psicologicamente. Pastor, mas eu queria trabalhar na multinacional. Deus está te preparando psicologicamente. Pastor, mas eu queria ser curado. Deus está te preparando psicologicamente. Por quê? Porque tem pessoa que recebe a bênção e tchau, bênção, até logo. Lembra do leproso? Quantos leprosos Jesus curou? 10. Quantos voltaram? Deus Ele prepara psicologicamente. Senhor, está doendo. Jesus fala: fica mais um pouco assim de tempo aí.
Fica um pouquinho mais aí. Mas Senhor, você não está vendo? Eu sou de carne e osso. Ele vai falar, eu também fui. Aleluia! Eu estou morrendo de voltar, não, porque eu sou o dono da vida e eu não vou tirar sua vida agora, não. Aleluia, Deus! Senhor, mas está demorando. Ele vai falar, eu sei. Senhor, tem 30 anos. Ele vai falar, para mim parece que tem 3 horas. Aleluia! Um dia para ele é 1000 anos. Verdade. Esqueceu? Agora, se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aleluia, Deus! Uma mão você levanta, a outra você põe no peito e fecha os seus olhos. Aleluia, Deus! Senhor, nós estamos na tua casa. Sim, Jesus. Nós estamos na tua presença, Deus. Sim, Pai. Senhor, e nós aprendemos que na tua presença nem a tristeza tem que saltar de alegria. Senhor, nós estamos na tua casa e nós aprendemos que a tua casa é o lugar certo de se estar. E se nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, então eu quero orar por estas pessoas, ó Deus, e dizer, Senhor, aleluia, abençoa a vida de pessoas que estão aqui no nosso meio, porque no nosso meio há pessoas que já não aguentam mais. Aleluia, Deus! No nosso meio há pessoas que estão sofrendo, Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor, aleluia, cumpre as promessas. Eu quero orar, Senhor, e te pedir, ó Deus. Senhor, esse ano começou e nós colhemos já, aleluia, testemunhos de bênção. Mas é verdade também, ó Deus, que existem pessoas que virão o ano passado, que começou o ano novo e até agora nada, Senhor. Eu te peço, ó Deus, abençoa a vida desse homem e desta mulher, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite e nós queremos ver o teu milagre. Santo poderoso, onde houver uma mão levantada nesse momento, começa a abençoar a vida dele. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama o céu, derrama nesta noite, ó Deus. Aqui estamos todos.
Domingo às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical.